Bem, eu trouxe um primeiro vídeo fazendo essas pinturinhas, mas precisei dividir. No primeiro vídeo, eu terminei fazendo o corpinho desse bule, ou desse bule mole, desse vidro. Agora eu vou recomeçar trabalhando nele, porém eu vou encolher um pouco esse vídeo, pois eu agora refaço tudo o que eu fiz na primeira pintura, gente. Se você tiver assistido o primeiro, se não tiver assistido, dê uma olhadinha lá no primeiro para você se encontrar melhor com este aqui. Eu vou deixar o link na descrição. Então eu vou adiantar um pouquinho aqui esse vídeo, tá? Pois é uma repetição de cores, as mesmas tintas. Boa noite, eu sou Dagmar, sou artesã. Aqui eu estou trabalhando com uma tinta branca bem ralinha e o rosé, tá? Tudo bem pouquinho, aqui não pode passar muita tinta, que é para ela manter a delicadeza, tá bom? Vou esfumaçar também. Então, fiz essa marca aqui, é uma marca, porque depois eu venho também sobre ela com outra tinta, tá? Com esse pincel ainda, e o mínimo dessa tinta branca bem ralinha, e vou clarear aqui, ó. Não posso botar tinta demais aqui, senão vai ficar duro o tecido quando secar, tá? Essa tinta branca aqui é bem marcada, tá? Agora eu deixo esse pincel e pego o pincel número 4. Esses pedacinhos nas laterais, mas antes eu venho fazendo esse detalhe aqui, ó, tá? Ora tinta pro lado de dentro do vidro, ora tinta pro lado de fora. E vou acertar aqui. Sem esfumaçar, apenas levo e trago o pincel com o clareador, vou acertando. Isso aqui também é bem marcadinho, depois eu vou precisar voltar com o pincel pequeno, tá? Levo e trago o pincel, olha o movimento. Um pingo apenas do rosé. Eu marco, vou pegar, ficar meio deitada aqui em cima da mesa, mas é necessário, tá? Pra você ver o que eu tô fazendo. Esse rosé aqui também é bem marcado. Mas nessa parte aqui já é o contrário, tá? É bem branquinho. Com uma sujeirinha apenas, aqui no meio, olha, com o pincel de lado, é uma sujeirinha mesmo, tá? Beleza? Com o azul marinho e esse pincelzinho da Acrylex 30, tá? É um pingo apenas com esse pincel. Eu vou acertar esses cantinhos. É um nada de tinta, tá? Aqui é o azul marinho puro. Com esse mesmo pincel, eu vou passar
nesse pedacinho, olha, eu trago o pincel para cima, marcando mais aquele que eu passei fora da tinta branca, tá? A parte da tinta branca eu deixo. Aqui é bem marcadinho com esse azul. E saindo desse cantinho aqui, trago pra cá, com muita paciência, né? Para não borrar uma tinta com a outra. Nesse cantinho aqui também, eu vou diminuir essa parte aqui da tinta branca, tá? Ó, com essa sujeirinha aqui apenas e mínimo do clareador, não vou pegar mais tinta, é essa aqui mesmo. Eu vou acertar aqui. Mas veja que ainda ficou ali em cima, né? Um pedacinho. Então, com uma sujeirinha da tinta branca, eu vou acertar aqui, que foi onde eu apaguei, né? Ó. Não cubro esse azul que eu passei aqui, que é a saída da tampa, tá? Vou limpar o pincel com o mínimo e veja que é paciência mesmo, né? A gente precisa ter paciência aqui nessa hora, tá? Com esse pincel da Condor, ele é para contorno bem pequenininho esse, tá? Ele é 2 zeros, da série 409, e só esse aqui que dá para ver a série, porque é novo ainda, tá? E vou com essa tinta branca ralinha também, eu vou acertar aqui. Sobre leve, para não bagunçar ali. A tinta que eu passei agora, azul, é pouca tinta, tá? Aqui até peguei um pouquinho demais, nem precisa tanta tinta aqui. E trago um pouquinho aqui pra dentro. Aqui não está torto, tá? Você vê que ficou esse lado aqui mais baixo, esse aqui veio mais arredondado, é como se tivesse balançado o vidro e o líquido feito um movimento, tá? Então, não está torto aqui. Com esse pincel, vou pegar um pouquinho do rosé. Eu ia fazer com papaya, mas o rosé não fica muito longe, né, do papaya. Ponho aqui o mínimo, limpo. Esse pincel, esses pincéis de contorno, eles são tão delicados que até na hora de limpar, lavar, secar, a gente precisa, né, ter cuidado, tá? Porque com esse rosé aqui bem diluído, eu vou acentuar bem essa parte que eu fiz a primeira vez. Lembra que eu vim e marquei? Pois é, agora eu estou avivando isso aqui. Rosé puro. Com essa tinta branca ralinha, eu faço uma marquinha aqui embaixo. Pego com a mão firme, porque assim eu não vou tremer, aqui não pode tremer, aqui não pode pensar em nada, só no nosso Deus. Sempre digo que esse é um momento para gente estar aqui ligadinha com o nosso Deus, conversando com Ele, pedindo socorro, falando os nossos problemas, agradecendo, que a gente não fala com Deus só para falar de problema, a gente fala com Deus para agradecer. Temos que ser grata a tudo, né? Gratos a tudo.
pedir por alguém que você gosta, que você ama, por quem você não ama também. Com essa misturinha aqui ainda, gente, com esse pingo da tinta rosé, vou pegar um pouquinho mais do clareador, vou limpar esse pincel, vou pegar um mínimo dessa tinta aqui branca ralinha, deixo aqui, mas eu não vou misturar, eu vou apenas pegar um pouco de um pouco de outro, porque esse ladinho aqui, e nesse cantinho, pego um pouquinho da tinta branca, um pouquinho do rosé e faço aqui essa leve misturinha, mas eu não vou encostar, não vou emendar aqui, não agora, tá? Preciso deixar ela secar um pouquinho, porque se eu passo um pincel aqui agora, eu vou fazer uma bagunça, né? Aí, e venho com ela até aqui. Fiz essa aqui, agora com clareador, paro aqui e começo aqui de novo, com a mesma cor, tá? Clareador para ajudar, tá secando rápido aqui, que essa hora o sol entra aqui no meu cantinho de trabalho, gente, é uma delícia. E nesse ladinho, ele tem o rosé puro, com clareador, o rosé puro, deixo bem suave esse rosé. E agora eu vou passar aqui desse ladinho, pego daqui, entre o dourado e a tinta branca, e faço uma linha, sabe? Que você pode até não costurar, mas você conhece linha, né? É linha de costurar a máquina isso aqui, tá? Sempre gosto de usar essas referências para as pessoas entenderem que realmente aqui é pequeno, tá? É pequena, é pouca tinta, é a largura certa, porque... E venho com essa tinta, descendo. Gente, é tempo e paciência isso aqui, tá? Paro aqui, paro de certa forma, mas quando eu chego nesse pedacinho aqui, eu começo daqui, dou uma fugidinha aqui, com ela bem mais forte, ó. Dou uma fugidinha aqui, com uma sujeirinha da tinta branca, é o olho do mosquito, é a minha outra referência. Aqui nessa barriguinha que eu fiz, olha, eu venho com a tinta branca entre o dourado e essa tinta que eu passei agora, que é o rosé mínimo, tá? São detalhes que eu preciso, tá vendo? Tá criando uma nata, é por causa do ventinho aqui na janela. Faço um pouquinho mais desse rosé, porque agora eu venho trabalhando sobre aquele rosé que eu passei aqui. Esse que eu vi aqui como um rosé ou como um papaya é bem marcado aqui, ó. Tá bem certinho. Quando a gente tira a foto do objeto real, normalmente esses traços, sombra, luz, elas são bem marcadas, tá? Quando a gente faz assim, de um desenho, simplesmente um desenho, ela é aleatório, a gente vem onde acha que fica legal, tá? Então, vou acertando aqui.
Com a tinta branca ralinha, pego ali com a mão leve para não sujar, daqui já secou. Pego com a mão bem leve para não sujar, clareador. E venho acertando aqui, agora juntinho com esse rosê, tá? Pego esse pingo da tinta branca, pego aqui e venho, ó, aqui. Mas aqui eu posso vir com o pincel número 0. Com esse pincelzinho número 0, eu vou espalhar essa tinta, porque aqui é apenas uma claridadezinha leve, suave, tá? Nada em excesso. Aqui eu faço aqui. E para cima, né, por baixo com o pincel, eu vou acertar isso aqui. Acerto aqui. E acerto aqui também. Uma sujeirinha, gente, desse azul celeste. É o mínimo, tá? Posso até pegar aqui sem lavar. Venho com esse 8 de novo. Penso que sujei. Sabe quando você sonha e não é? Acorda, não é verdade? É um sonho? Pois é. Aqui nessa tinta é assim. Você sonhou que pegou uma tinta. Pego esse mínimo, passo todo aqui no pano. Porque eu venho fazendo uma sombra. Ainda pegou demais, hein? Não posso, tá? Fazer isso aqui. Mas eu vou fazer rápido, que é para dar tempo de não secar, ó. Passo aqui também, é o mínimo, ó, com o pincel em pé. E nesse cantinho. Aqui também eu vou reavivar essa, ó. Lavo rapidinho esse pincel, gente, correndo mesmo. Porque eu vou trabalhar com o ladinho do pincel essa tinta aqui. Tem que ser quase que correndo, né? Porque tá secando mesmo rapidíssimo. E ela vem subindo aqui na direção daquela tinta branca que eu passei no comecinho e vou passar de novo, faço a mesma coisa aqui. Faço aqui, só que agora eu trago ela pra cá, ó. E que bonitinho vai ficando, né? Espalho ainda mais esse aqui, tá? Espalho essa. Um pensamento de novo, limpo. Venho aqui nesse clareador, que pra mim não tem nada, mas aqui no pano tem bastante. E vou acertar aqui. Aqui é só um pedacinho. Aqui acerto também. E vê que você é testemunha de que eu limpei o pincel. Trago ela pra cá. Aqui. Tem essa marquinha, tá? E aqui. Linda essa misturinha de azul, gente. Com esse mesmo pincel, pego um mínimo aqui do rosé, tiro todo aqui no meu pano e venho passando agora aqui, tá? De novo, porque eu venho com ele pra cá. Aqui eu vou passar sobre aquele pingo de tinta branca, é esse pingo de tinta rosé, ó.
Vou disfarçar ele aqui, subindo com ele também. Pego, limpo o pincel e vou vir aqui e venho aqui, ó, tá? Então, você vê que aqui a gente passa e tira, né? Põe a tinta e tira. Mal barato, né? Desse jeitinho, eu venho deixando venho como se fosse uns raios aqui. Bem, como eu vou fazer uma suposta transparência, eu vou deixar agora aqui tudo secar. Enquanto isso, eu vou fazer a tampinha. Eu vou fazer um acabamento aqui na tampinha desse vidro. Aqui eu vou trabalhar com siena, amarelo ouro, marfim, clareador e um pouquinho dessa tinta ouro, tá? É tinta ouro só, tá? Com o siena bem ralinha, ó, pode ver quando eu ponho aqui, tá? O mínimo do clareador, por ela já estar bem ralinha, não precisa tanto. Limpo no pano, sempre, né, para tirar o que eu acho que seja muito. Nessa parte daqui mais de baixo, passo um pouquinho do siena, porque é um tom bem escuro, mais ou menos daqui, ó. Dessa marca que eu estou fazendo aqui até aqui. Com esse pincel número 2 da Condor, mínimo do sépia, clareador, mas eu não vou misturar toda essa tinta aqui. Com um pouquinho apenas do sépia, com um pouquinho também do siena, eu faço um detalhe aqui, pouquinho do sépia, pouquinho do siena, e vou dando uma escurecida aqui. Aqui, aqui, sem marcar lugar, tá? É onde pegar o seu pincel, uma parte mais em cima, outra parte, um pedacinho mais para baixo. Mas eu respeito esse pedacinho aqui. Pega simplesmente, onde seu pincel deixar a marquinha, você deixa. Um pouquinho do sépia, pouquinho do siena. Faço aqui também só um pedacinho no meio. E vou trazer esse pedacinho aqui, ó, para esse meio, tá? Agora, com o mínimo dessa tinta ouro, pouquinho da tinta do amarelo ouro, dou uma leve misturada, nem vou limpar o pincel, porque nesse meio aqui, mantenho esse amarelo, esse ouro, que é para não perder esse brilhozinho, tá? Vem pouquinho aqui, com amarelo ouro puro. Vou amarelar um pouquinho mais isso aqui. Amarelo é bom. Um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Com siena natural, mínimo também, faço aqui umas manchinhas. Não vou lavar o pincel, vou pegar com cuidado para não sujar o marfim. Pouquíssimo, tá? Porque ele tem uns pontos de brilho aqui. Veja que eu tenho que seguir aqui, tá vendo, ó? O formato do desenho, tá? Pouquinho. Esse aqui é assim, arredondadinho. Esse aqui é reto. Esse aqui
é arredondadinho, acompanhando o desenho, e é maior. Porque eu venho com a tinta branca aqui em cima, não passo a tinta branca diretamente, tá? Sobre essa pintura, tá? Então, eu faço essa basezinha com o marfim para passar a tinta branca depois, por cima também bem ralinho, tá? Aqui. Aí, venho aqui do ladinho, bem fininho, depois eu preciso voltar com um pincel pequenininho, tá? Vou acertar aqui porque é bem fininha, uma linha isso aqui. Esse aqui eu preciso avermelhar um pouquinho mais, porque eu estou acompanhando. Esse vidro está puxando o reflexo de tudo aqui, então por isso ele vai ficando coloridinho. Ele tem um avermelhadinho na tampa com o mínimo do caramelo. Eu vou dar uma vermelhadinha ali, peguei tão pouco que nem pegou, sobre esse amarelo ouro, mas é o mínimo mesmo. Sobre esse amarelo que eu passei, um pouquinho aqui, só nesse ladinho, um pouquinho aqui, e um pouquinho sobre essa que eu passei aqui, tá? O sépia com o siena, para dar um avermelhadinho, né? E aqui também. Agora, com um pouquinho do marfim de novo, eu faço uma aqui também. Eu faço com marfim. Aqui eu faço com marfim. Pego essa e trago até aqui. Aqui nesse meiozinho, ó, com esse pincel sujo ainda, eu apenas vou, ó, apertar esse pincel aqui, tá? É uma manchinha leve. Vê que eu aperto, quase não fica essa manchinha, né? Agora, com o sépia bem ralinho, e esse pincel número 00 da Condor, ele é próprio para acabamento, né? Para contorno. Eu vou reavivar esse sépia que eu passei primeiro, mas aí eu já pego aqui sobre toda essa pintura, tá? Ainda respeito aqui. É uma linha mesmo isso aqui, tá? Vou caminhando conforme o desenho da tampa. Nessa lateral não tem, porque tem um fundo preto. Mas eu não faço, eu não tenho intenção de fazer um fundo preto aqui. Vou fazer um azulado, porque o azul combina muito com essas cores. Como eu joguei as cores daqui, de tudo um pouco aqui, esse azul, como vai ser um fundo meio azulado, eu já também trouxe uns reflexos azuis aqui para esse vidro, tá? Então, eu preciso fazer aqui um contorno bem fininho, que é para saber que tem, senão eu não vou conseguir, né, separar essa pintura do fundo, tá? E veja que é fininho mesmo. É uma linha de costura, gente, isso aqui. Com muita calma, paciência, né?
Esse aqui do meio, ele é mais reto, tá? E assim eu mantenho o desenho. Além dele ser mais reto, ele é um pouquinho mais largo. Só que quando eu chego aqui sobre esse avermelhado do caramelo que eu passei, eu venho e bagunço um pouquinho aqui, ó, tá? Com o pincel pequenininho também, veja que eu faço uma baguncinha aqui, ó, sem nada marcado. E aqui eu sigo esse ladinho aqui, ele é mais larguinho mesmo, tá? E eu tô seguindo, tá vendo, ó? E aqui eu faço esse contorno, ele tem 3 marcas dessa aqui. Vou avivar só um pouquinho mais, que ficou muito fininho. Faço aqui também. E faço aqui. Realmente é bem fininho. E tem um que sai daqui e vem pra cá. Agora acerto aqui. Tem uma baguncinha aqui também. Vou acertar aqui. Vou acertar aqui. E aqui. Esse tem uma baguncinha. Fica mais fácil, né, ó, pra você entender, tá, ó. Meio que uma tremidinha com a mão. Nesse aqui tem também, veja, é mais sobre esse vermelho do caramelo, tá, ó. Como se a mão estivesse tremendo, assim o pincel bagunça, né? Depois, qualquer coisa que tenha ficado aqui, uma sujeirinha, o pincel ter vazado, como eu ainda venho fazendo a sombra, né, eu consigo acertar, tá? Com o amarelo canário, bem pouquinho, ponho aqui no cantinho e vou dar uma amareladinha aqui, ó, aonde eu vou passar a tinta branca, tá? Como eu disse, e borrei aqui. Como eu disse, esse aqui é bem apagadinho. Passo aqui também. Passo aqui também. Passo aqui. Você vê que eu pego mais quase sobre o caramelo, né? Todas essas últimas cores. Aqui. Um pingo aqui. Ó, aperto o pincel assim, tá? Passo aqui também. Porque depois, você viu que eu passei um pouquinho do marfim com agora o amarelo canário, eu dou uma corzinha leve, suave, depois eu venho fazendo a parte de brilho, que vai ser com uma tinta branca, tá? Nesse aqui é bem pouquinho. Aqui é bem pouquinho. Com esse pincel pequenininho da Condo, é o velhinho que eu estou trabalhando também, ele era de contorno, hoje ele já é para fazer pequenos detalhes, porque ele fica bem usadinho, vai amassando a sardinha, e a gente precisa desses pincéis, tá? Com o sépia, eu vou escurecer aqui um pouquinho.
aqui também. Eu contorno aqui. Já contorno aqui. Meio arredonda, opa, meio arredondadinho. Vou acertando. Vai secar, se for necessário eu volto e arrumo. Aqui eu estou só com o sépia. E faço aqui também, na lateral. Aqui é o mesmo caso dessa parte de cima, não tem contorno, mas como está num fundo de tom bem escuro, não aparece, fica como se fosse um contorno, mas aqui vai ser bem clarinho, por isso eu preciso fazer um contorno que é para aparecer essa pintura, tá? Então, eu vou contornar aqui também. Mínimo de tinta, mínimo mesmo. Aqui eu sigo sobre esse comecinho do azul. Com esse pincelzinho ainda. Passo aqui. Acerto aqui. Aqui já é reto. Pego aqui. Pego aqui. Vou enlarguecer esse aqui. E vou acertar esse aqui. Ele tem uma sombra aqui. E tem uma sombrinha aqui também. Ele, aqui pra mim, ele até me dá uma tinta preta. Mas não tem intenção de botar tinta preta aqui não. Só se for muito preciso. Vou esperar secar essa pra fazer aqui, tá? Aqui nesse meiozinho tem um ponto de brilho bem marcado. Com marfim. Aqui do lado é bem amarelo. Aqui eu nem estou botando agora a tinta ouro. Um pouquinho mais desse lado.
mas ele não é um amarelo muito aberto, então eu venho, dou uma vermelhadinha com o caramelo aqui com esse amarelo ouro, tá? Muito bonitinho, muita paciência também. Volto para esse mini pincel, porque eu venho com o amarelo canário aqui nesse cantinho. Esse amarelo canário, com essa sujeirinha aqui do amarelo ouro com o caramelo mínimo, passo aqui entre o sépia e esse pedacinho que eu fiz agora, gente. É um negócio tão pequeno que se não tivesse mesmo muita vontade de fazer, a pessoa desiste, mas não pode desistir, né? Com esse pincelzinho desse ladinho, eu faço a mesma coisa. Passo o amarelo canário, passei o amarelo canário aqui, limpo o pincel nesse cantinho aqui também. É o mínimo, tá? Opa, peguei até um pouquinho do clareador, porque aqui realmente é pouquíssimo, né? Pelo tamanho do pincel, você imagina o tamanho disso aqui. Essa tinta que eu passei agora, esse amarelo canário, ele vai secar. E eu venho e refaço um pouquinho depois, porque eu venho ainda aqui com um pensamento da tinta branca, tá? Agora, com esse amarelo canário, eu faço aqui também, sobre um pouco desse sépia que eu passei, tá? Pouquinho. Com um pensamento do caramelo, ajudo ainda aqui com o clareador, porque eu faço aqui também quase sobre esse amarelo, mas eu deixo um pensamento de espaço entre um e outro. Olha como é pequeno isso aqui. Vou limpar o pincel, vou só avevar um pouquinho mais esse caramelo, passo o mínimo do marfim aqui. Veja que aqui é uma mistura de tinta feita no próprio tecido. E assim eu quase consigo, tá? Quase consigo a cor que está na tampa do vidro. Essas tintas aqui, elas vão dar uma secadinha. Eu vou reavivar aqui com oceano não, desculpa aí, gente. O amarelo canário. Olha como é pouquíssima tinta. Agora eu venho sobre com amarelo ouro, pouquíssimo também, tá? Mas nas lateraisinhas aqui. A mão fica boba, né? Passo aqui também. Mas tem uma separação, se você reparar bem, tem uma separação de todas essas tintas que eu fiz aqui. E essa separação vem pelo sépia, tá? Eu preciso voltar e ajustar os contorninhos desses pedacinhos que eu estou fazendo aqui. Nesse meio, aonde vai ter a tinta branca, eu faço, ó, com o marfim, depois eu venho com a tinta branca sobre ela, tá? Aqui vai ter um traço logo embaixo desse, mas veja que fica uma separação ali. Agora, deixo secar tudo aqui, porque eu preciso separar esses, tá vendo?
esses riscos que eu fiz aqui, eu tenho que separar cada um aqui. Mas se eu faço agora por ser tão pequenininho, elas vão emendando uma na outra e não surtindo o efeito que eu preciso aqui na minha pintura, tá? Assim como aqui, a parte de luz mais acentuada, eu venho, mas deixo secar um pouquinho também, tá? Agora, com esse pincel ainda pequenininho, faço aqui um ladinho para você ver, tá? Porque vai ser repetido, né? Com uma sujeirinha do siena, uma sujeirinha do caramelo, um pouquinho do clareador, porque eu vou passar aqui nessa lateralzinha. Vou descendo o mínimo possível com ela. Aqui só tem um pouquinho. Vou avermelhar mais um pouquinho isso aqui. E vou avermelhar um pouquinho mais aqui também. Então, como você pode ver, é uma pintura minuciosa, é uma pintura super delicada. Não tem como fugir, gente, aqui, tá? Não tem mesmo. Tem que fazer, caso você determine que quer fazer essa pintura, a gente precisa aqui arrumar tempo, paciência e muito carinho, né? Porque é tudo pequeno demais, tá? Com esse pincel zero da Condo, vou dar uma esfregadinha aqui, ó. Passo essa tinta, limpo no pano, tiro o que ficou demais aqui se eu achar que é demais. Com o amarelo canário, ainda com esse pincel, pego aqui, pouquíssimo já, sobre quase essas tintas, para não ficar marcado. Eu preciso, não posso marcar isso aqui. Aonde vai ter o ponto de brilho mais intenso, eu venho com o amarelo, não, desculpa, o marfim, que eu vou passar o marfim entre esta aqui, essa misturinha do caramelo com o siena e o amarelo que eu passei agora, né, o canário. Venho com o marfim, porque aqui vai ser um pedacinho da tinta branca. Com a misturinha do caramelo e o siena, eu vou acertar esse pedacinho. Limpo o pincel, nem precisa lavar, porque é tão pouca tinta. Porque eu venho agora aqui com o... Mas não posso fazer com esse pincel, gente. Aqui já ficou grande. O pincel já ficou grande para aqui. Você vê que de tão pequeno que é. Pouquinho do amarelo ouro. Passo o mínimo aqui, ó. Pouquíssimo. Logo em seguida, com o marfim, sobre esse amarelo ouro, passo aqui também, mas deixo um pedacinho aqui na lateral, tá? É onde vai ter a tinta branca. Com esse marfim, aqui também, tá? Aqui eu reforço um pouquinho esse marfim, só que agora é com um pincel pequeno, né? E acerto. E deixo como precisa ficar, tá? Ó. 2 zeros, tá? Vou pegar aqui, olha só. Pego aqui, venho. Meio que um detalhe aqui, tá vendo? Olha, entre esse marfim e a misturinha do caramelo, eu saio aqui. Veja que eu fiz um detalhe com esse sépia entre essas tintas. Então, eu fiquei com 1, 2, 3 e 4. Beleza? E é isso mesmo. Agora, eu vou contornar todo esse lado
com o siena. Logo em seguida venho com a sujeirinha do caramelo e clareador, que é para disfarçar bem. Vou acertar aqui também. Quase nem mudou a cor do siena. Aqui eu preciso fazer, é o mesmo caso, não tem contorno. Mas se não tem contorno, eu não vejo a minha pintura. E assim eu preciso separar aqui, né? Com o mínimo dessa misturinha do siena com o caramelo, eu faço um pensamento de contorno aqui. Porque depois eu venho fazendo uma sombra, um fundo, uma base para eles. Eu vou precisar destacar minha pintura, preciso trazer minha pintura, né? Agora com o sépia puro, vou misturar com clareador. Meu pincel ainda tá sujo das outras misturinhas, não tem problema. Porque agora eu venho com o sépia. Vou pegar daqui, sépia puro, tá? É o mínimo mesmo. Não pense que você não vai conseguir, porque você vai conseguir sim. Fala assim, eu vou conseguir em nome de Jesus. E você consegue. Mas você só consegue com ele, tá? Sozinho, às vezes a gente bate um certo medo da gente não conseguir, pelo tamanho da pintura, a gente acha que não vai conseguir, a mão vai tremer, mas no final da história nada disso acontece, é coisa da nossa cabeça, tá? Então pede a Deus, confie, acredite e o mais ele fará. E isso a gente faz com tudo em nossas vidas, tá? Bom, hoje eu vim adiantando um pouco do acabamento desse vidro, mas como eu ainda estou aqui resolvendo uns problemas, eu volto com o próximo vídeo fazendo o acabamento total de todos esses elementos. Minha mão ficou um pouquinho aqui na frente, mas tem um momento aqui que é necessário, tá? Por ser uma pintura muito pequena, delicada, e tem que trabalhar mesmo aqui com muita atenção. E às vezes, sem querer, a gente até acaba, né, ficando com a mão um pouquinho na frente, tá? Mas eu estou buscando explicar da melhor maneira possível. Espero que você goste, que você entenda o que eu estou explicando. Qualquer coisa, deixa nos comentários e eu venho te respondendo, tá bem? Então, gente, eu trago esta pinturinha de forma simples que você possa entender e veja a delicadeza de cada cor aqui, tá? Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao meu Deus, agradeço a você que se inscreveu, que vai se inscrever. Se você gostar, estiver gostando de tudo, das cores, do meu jeito de trabalhar, deixa o seu like, compartilhe, divida com alguém, que assim você também está aí agradando o seu coração e ao coração do nosso Deus, tá? Então, um abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau. Não perca o próximo vídeo.